Olá, crianças, tudo bem? Agora a gente vai corrigir os exercícios de ciências, tá? Que a gente fez na aula do dia 12. E eu vou passar para vocês as respostas, belezinha? Então, vamos lá, bem rapidinho. Então, como eu disse, é referente à aula do dia 12 do 8, tá? Essa correção. Começando lá na página 9, tinha as questões referentes àquele projeto de ciências, aquele experimento de ciências, tá? Dos 3 ambientes. Um com um corpo de água, um com uma planta e um corpo de água, o outro com uma planta e o corpo de água, e o outro sem o corpo de água e sem a planta, tá? Então, de onde vem o vapor de água que existe no ar, ou seja, a umidade do ar? Então, o vapor de água deriva da evaporação da água presente nos corpos de água e também na vegetação. 2. Em qual ambiente a umidade do ar foi maior? Em qual foi menor? Então, ao comparar os dados apresentados na tabela, observamos que a umidade foi maior no ambiente 2, 83%, e menor no ambiente 3, 56%. 3. Em qual ambiente a temperatura foi maior? Em qual foi menor? Ao compararmos os dados apresentados na tabela, observamos que a temperatura foi maior no ambiente 3, 23 graus centígrados, e menor no ambiente 2, 22 graus centígrados. 4. Qual fator provavelmente provocou a diferença de umidade e temperatura entre os ambientes 1 e 2? Então, a presença da vegetação é um fator responsável por essa diferença e podemos concluir que isso diminuiu a temperatura do ambiente. 5. De acordo com os dados dos ambientes estudados, comente a respeito da seguinte afirmação: a presença de vegetação aumenta a umidade do ar. Então, a afirmação é verdadeira, pois a presença da vegetação no ambiente 2 é o fator responsável pela maior umidade do ar. Tá? Então, isso a gente observou com os resultados do experimento. 1, que estava lá na página 27. Relacione os estados físicos da água aos locais onde ela pode ser encontrada na natureza. Então, tinha sólido, líquido e gasoso. Então, era para pôr A, B ou C, dependendo dos locais. Então, na neve, é água em estado sólido, A. O riacho, líquido. O iceberg, sólido. Granizo, sólido. Oceano, líquido. Lençol freático, que é o reservatório de água que passa por baixo da terra, líquido, tá? E vapor de água na atmosfera, gasoso. 2. Assinale a alternativa que indica a definição correta de evapotranspiração. Então, a alternativa correta é a D, porque é a combinação do processo de evaporação da água do ambiente com a transpiração dos seres vivos, principalmente das plantas, que vocês vão ver daqui a pouco no ciclo da água, que é uma parte importante do ciclo da água. Na 3, ficaria assim os adesivos, tá? Quando passa de sólido para líquido, é fusão. De líquido para gasoso, vaporização. De gasoso para líquido, condensação ou liquefação. E de líquido para sólido, solidificação, tá? Em cima, tá? Quando a gente, pensem comigo, está passando de sólido para líquido, para isso acontecer, tem que aumentar a temperatura, tá? Se a gente tem um gelo e ele derreter porque está calor, ele vai ficar líquido. Então, em cima, o processo está acontecendo porque está aumentando a temperatura. E embaixo, o processo está acontecendo porque está diminuindo a temperatura, tá? Então, no A, quais as mudanças de estado ocorrem, respectivamente, com o aumento e com a diminuição da temperatura? Então, a fusão e a vaporização ocorrem com o aumento da temperatura e a solidificação e condensação ocorrem com a diminuição da temperatura, tá? B. Indique um exemplo de algo que ocorre na natureza para cada mudança de estado físico da água. Então, a fusão, o derretimento da neve, a vaporização, a evaporação da água de rios e mares, condensação, a formação das nuvens, solidificação, congelamento da água da superfície de um lago, por exemplo. Então, tem aí todos os exemplos, belezinha?
Então, assim a gente termina a nossa correção de ciências. Beijos e até daqui a pouco.